Muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinário da Iron FX. O meu nome é Joel Rodrigues e serei o orador do webinário de hoje, que irá, portanto, falar sobre eventos macroeconómicos. Relembro que este webinário vem em uma série de vários webinários. Começámos por temas mais básicos relacionados com os mercados financeiros, passámos por a utilização da plataforma MT4, análise técnica, análise fundamental, e hoje iremos então abordar os temas de eventos macroeconómicos e de que forma é que, portanto, esses mesmos eventos têm impacto nos mercados e, consequentemente, na negociação. Relembrar aqui a questão de que este documento, apesar de ser, portanto, gravado e disponibilizado aos nossos clientes, é considerado um documento confidencial e, portanto, a apresentação deste conteúdo a qualquer entidade sem autorização prévia é proibido. E relembrar também, o Forex e CFDs são produtos alavancados e, como tal, envolvem um alto nível de risco, sendo passível de se perder a totalidade do capital investido, e nesse sentido poderão ser produtos não adequados a todos os investidores e, portanto, deverão garantir que compreendem os riscos envolvidos na negociação. Vamos então iniciar com procurar entender de facto então o que é a macroeconomia. A macroeconomia lida com o funcionamento da economia como um todo. O que é que isto significa? Acaba por ser um campo da economia que estuda o comportamento da economia agregada. E isto com o objetivo de tentar prever tendências e movimentos, estudando a economia como um todo e, obviamente, tendo em consideração fatores como, por exemplo, o PIB, os níveis do desemprego, inflação, preços, crescimento, etc. E quais são os objetivos da política macroeconómica? Isto do ponto de vista teórico, obviamente, isto seria a situação ideal, o que infelizmente, como sabemos, na grande maioria dos casos depois não corresponde à realidade, pelo menos não a 100% na sua totalidade, mas, no entanto, o objetivo será que exista um alto nível de capacidade produtiva e de exportações, fazendo com que exista um crescimento do produto interno bruto, do PIB, existe empregabilidade total, isto significa estabilidade de preços e que muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinário da Iron FX. O meu nome é Joel Rodrigues. Serei eu hoje o orador e apresentador deste webinário. Relembro que estamos neste momento com uma série de webinários que abordaram temas desde o mercado Forex, a utilização da plataforma MT4, análise técnica, análise fundamental. E o tema 2 que irá ser abordado são os eventos macroeconómicos. Antes de iniciarmos, relembrar aqui que, apesar de este documento ser disponibilizado para os nossos clientes, é um documento que é confidencial e, portanto, significa que está proibida a apresentação ou a divulgação deste documento sem uma autorização prévia por parte da Iron. Relembrar também que Forex e CFDs são produtos alavancados que envolvem um alto nível de risco, sendo possível perder, portanto, todo o capital investido. Nesse sentido, poderão ser produtos não adequados a todos os investidores,
pelo que deverão garantir que compreendem os riscos envolvidos. Como eu disse, hoje iremos então abordar eventos macroeconómicos e de que forma é que esses mesmos eventos podem afetar o mercado e nesse sentido, afetar também as negociações dos investidores. No fundo, o que é a macroeconomia? A macroeconomia lida com o funcionamento da economia como um todo. Significa que é um campo da economia que estuda o comportamento da economia agregada. Isto com o objetivo de tentar prever tendências e movimentos e tem em consideração fatores como, por exemplo, o Produto Interno Bruto, o PIB, a taxa de desemprego, a taxa de inflação ou o ritmo de crescimento económico. E quais são os objetivos da política macroeconómica? Qual é o propósito? Obviamente que isto será mais de um ponto de vista teórico, porque obviamente na prática não é possível executar todos estes objetivos a 100%, no entanto, a política macroeconómica tem estes objetivos e procura atingi-los ou chegar o mais perto possível desses mesmos objetivos. E são eles, antes de mais, um alto nível de capacidade produtiva e de exportações, portanto, o que leva a um crescimento do Produto Interno Bruto. Procura também que exista empregabilidade total, ou, portanto, a ausência de taxa de desemprego, uma situação obviamente teórica, como disse, mas o objetivo será empregar o maior número de pessoas possíveis. Por outro lado, criar um clima que permita a existência de estabilidade nos preços de bens e serviços, garantir que exista uma balança de pagamentos sustentável. Isto significa, portanto, obviamente, um equilíbrio entre o prazo de recebimento e prazo de pagamento das despesas correntes e, portanto, o Estado ou a economia como um todo, à semelhança de uma empresa ou de uma pessoa em nome individual, tem que procurar efetuar a melhor gestão possível dessa balança de pagamentos, de forma a que a mesma seja sustentável. E, por último, visa também a obtenção de um rápido crescimento económico. E anúncios económicos, o que são e de que forma é que isso é relevante? É de facto uma componente importante da negociação Forex, são considerados elementos fundamentais e, portanto, um exemplo disso é os efeitos dos dados económicos que resultam nas negociações. Portanto, quando um investidor entra no mercado, deverá procurar ter em atenção estes anúncios económicos de dados referentes à macroeconomia, uma vez que isso terá um impacto no mercado, muitas das vezes proporcional ou seguindo o raciocínio lógico, outras vezes nem tanto. No entanto, mediante o grau de importância, e já iremos falar disso um pouco mais à frente, o grau de importância do lançamento de cada dado económico irá, portanto, afetar o mercado de forma mais violenta ou mais suave. Todos os dias existem estes anúncios económicos, as datas e horas desses lançamentos são conhecidos antecipadamente, de forma a permitir que os investidores ou os intervenientes no mercado portanto, possam ir acompanhando o lançamento desses dados. No nosso caso, a AeronFX disponibiliza, portanto, obviamente, essa informação aos nossos clientes. Eu vou aqui brevemente aceder à parte do site da AeronFX, onde poderemos então ver aqui o calendário económico. E no calendário económico podemos, obviamente temos aqui estes parâmetros que no fundo são linhas temporais que podemos definir, na ótica de se queremos ver as notícias do dia de hoje,
se queremos ver que notícias é que irão sair amanhã, nesta semana, a próxima semana, etc. E de que forma é que vemos, portanto, essas notícias? Podemos aqui reparar, portanto, por exemplo, hoje, ao meio-dia e 30, às 12h30, foi divulgado o índice de preços do consumidor relativos ao mês de março para o Canadá. Isto é considerado como sendo uma notícia de grande impacto, daí este sinal a vermelho de 3 níveis, digamos assim, de exclamação, o que significa que o impacto no mercado provavelmente será grande e, portanto, irá gerar períodos de alta volatilidade. Neste caso em concreto, podemos verificar quais são os dados do mês anterior, portanto, os dados prévios deste indicador. Neste caso em concreto, 1,1%. A opinião, o consenso gerado no mercado seria que os dados a serem divulgados apontariam para 1,4%. E o valor atual, portanto o valor real e que foi divulgado, superou essa expectativa, daí estar à cor verde, foi algo positivo, saiu 1,5%, e esta divulgação obviamente tenderá a ter um impacto positivo nos pares onde o dólar canadiano tem presença. E portanto, através deste calendário, poderemos verificar todas as notícias que vão ser divulgadas nesse dia, qual o seu grau de relevância, portanto, neste caso aqui temos 3 níveis, sendo que um ponto de exclamação, o amarelo, é o nível mais leve, digamos assim, e o vermelho o que terá mais impacto. E, portanto, deveremos todos os dias, ou com alguma regularidade, ir consultando, pelo menos terem atenção os períodos que pretendemos atuar e estar a negociar no mercado. Deveremos, obviamente, ter em atenção quais serão os dados económicos que irão ser relevados e procurar antever de que forma é que isso poderá gerar impacto na nossa negociação. Obviamente, além destes anúncios económicos pré-calendarizados, existem também anúncios adicionais que muitas vezes passam por anúncios geopolíticos, situações que se passam. Temos agora o caso da tensão Ucrânia-Rússia e de que forma é que este tipo de anúncios e de atividades pode ter impacto, por um lado, na flutuação dos preços das commodities. Estamos a falar, obviamente, de matérias-primas relacionadas com a energia, preços do crudo, preços dos futuros, por exemplo, do gás natural, que podem sofrer oscilações derivadas desta situação de tensão geopolítica entre estes dois países. E, portanto, estes anúncios não são premeditados, não estão pré-programados, no entanto, vão acontecendo as mais variadas situações que podem ocorrer entre os diversos países. E de que forma é que este tipo de situação geopolítica poderá influenciar alguns ativos ou instrumentos financeiros que pretendemos utilizar na nossa negociação. E relativamente à política macroeconómica, quais são então os instrumentos que podem ser utilizados pelas entidades intervenientes de forma a gerar impacto? Temos a política fiscal, portanto, aqui estamos a ter em consideração o regime fiscal que cada país desenvolve, seja impostos sobre rendimentos do trabalho, sobre rendimentos de capitais, sobre o lucro das empresas e, portanto, entender de que forma é que essa política fiscal pode ter influência no desempenho económico. Temos outro dado, é a política monetária. Portanto, no fundo, estamos aqui a falar também, a política monetária está um pouco relacionada também com a política da taxa de câmbio, mas no fundo tem a ver com a circulação de moeda existente no mercado e as taxas de empréstimos, digamos assim, as taxas de juros cobradas quer no segmento privado, quer no segmento institucional. Portanto,
a taxas de bancos a emprestarem a bancos, bancos centrais a emprestarem a bancos comerciais, etc. Temos também políticas de comércio, significa isto aqui acordos bilaterais que possam ser assinados, por exemplo, entre diversos países para estabelecer políticas de comércio favoráveis entre esses próprios países e de que forma é que isso pode afetar o desenvolvimento económico. E por último temos políticas de preços e de rendimentos, que está aqui também relacionado com taxas de inflação e obviamente taxas de poupança e ligado também um pouco aqui à política fiscal, portanto ao regime que é criado por cada país ou por cada entidade que gere e que define esse tipo de políticas. Muitas vezes nós temos agora o caso recente da necessidade de intervenção por parte de entidades externas em Portugal, referida Troika, portanto entidades como o BCE ou o FMI, que estão derivado à frágil situação financeira e económica em que o país se encontrou, viu-se na necessidade de pedir auxílio e, portanto, esses credores, enquanto agentes que estão a emprestar capital, podem, portanto, definir políticas, ainda que não de forma oficial, mas pelo menos podem fazer pressão para que, neste caso, o Governo defina políticas que envolvam o que referimos aqui, portanto, políticas fiscais, políticas monetárias e de que forma é que isso tem impacto nos preços e nos rendimentos. E de que instrumento é que devemos procurar utilizar quando procuramos um determinado objetivo? Ora, obviamente que se o objetivo for, por exemplo, um alto nível de exportações, nesse caso o instrumento que devemos utilizar é a política monetária. No nosso caso em concreto, uma vez que estamos inseridos no grupo do euro, perdemos aqui alguma autonomia neste sentido. Isto porquê? Porque normalmente, do ponto de vista teórico e económico, o que se pretende é, se queremos aumentar o nível de exportações, devemos utilizar a política monetária para aumentar a quantidade de moeda a circular no mercado. Dessa forma vamos desvalorizar a moeda e, portanto, estamos a diminuir o custo de aquisição desses produtos que pretendemos exportar, uma vez que os países estrangeiros, ao verificarem uma desvalorização da nossa moeda, significa que a moeda que irão utilizar para efetuar o pagamento, portanto, essa taxa de câmbio, ficará mais favorável para quem está a importar. E, nesse sentido, nós, neste aspecto, estamos um pouco limitados porque não temos autonomia suficiente para gerar desvalorização no euro. No entanto, temos, por exemplo, o caso da Alemanha, que é o país que... Só um instante, por favor. É o país que mais se exporta no mundo, ou pelo menos até há pouco tempo, se não é o primeiro, é certamente um dos que mais se exporta no mundo e, portanto, desse ponto de vista, sendo a principal potência económica europeia, também não estará muito interessado numa valorização excessiva do euro. Outro objetivo, baixar a taxa de desemprego. Neste campo devemos procurar utilizar uma política fiscal mais focada, obviamente, em, por exemplo, criar incentivos fiscais às empresas para a contratação de novos empregados ou, por outro lado, por exemplo, diminuir a taxa de contribuição por parte das empresas do ponto de vista fiscal sobre cada colaborador, de forma a que os custos do trabalho que as empresas têm que suportar sejam reduzidos e, dessa forma, gera um incentivo à criação de postos de emprego. Obviamente que, partindo do pressuposto que quanto mais pessoas estarão empregadas, estarão a trabalhar, obviamente a taxa de desemprego vai sendo reduzida. Se o objetivo for o nível de preços estáveis,
Neste caso em concreto, deveremos utilizar um instrumento da política de taxa de câmbio, isto aqui também relacionado com o exemplo que dei há pouco das importações e das exportações. Se o objetivo for manutenção da balança de pagamentos, neste caso, como referi, deveremos utilizar a política de comércio internacional e, neste caso, estamos a falar de os tais acordos bilaterais ou que envolvam mais entidades, de, por exemplo, criar regimes, criar acordos entre essas diversas entidades que permitam, por exemplo, dilatar prazos de pagamento de forma a que seja possível uma aproximação do prazo de recebimento e do prazo de pagamento, existindo então aqui um equilíbrio na balança de pagamentos. E se o objetivo for o crescimento económico estável, então aí deveremos utilizar um instrumento da política de preços e rendimentos. Anúncios ao mercado dos dados económicos. Como vimos, portanto, existem numa base quase diária e, portanto, nesse sentido, várias vezes por semana, tendo em atenção determinados instrumentos financeiros, como por exemplo CFDs de ações, que estão obviamente indexados ao período de funcionamento das praças bolsistas. Nesse sentido, existe a divulgação de dados económicos antes, durante e após a negociação dessas sessões. Os dados, como referi há pouco, podem ir desde dados do desemprego, políticas de taxas de juro, dados relativos às vendas a retalho, confiança do consumidor, setores ou licenças de construção, o preço de bens ou serviços, determinados índices, o GNP, que é o Gross National Product, que no fundo é o PIB, mas acrescido das remessas dos imigrantes e deduzindo as remessas dos imigrantes. Portanto, no fundo é pegar no valor do PIB, somar todo o dinheiro que é recebido dos cidadãos que saíram do seu país e foram trabalhar para o estrangeiro, mas que continuam a enviar dinheiro para o país de origem. Portanto, temos que somar esse valor, mas por outro lado teremos que subtrair o valor de pessoas estrangeiras que estão a residir e a trabalhar no nosso país e que fazem o sentido inverso, portanto, que enviam dinheiro, remessas de dinheiro para o país de origem e, portanto, estão a retirar dinheiro da nossa economia. E também dados relativos, obviamente, à balança comercial. As expectativas são formadas em antecipação aos dados. Obviamente que, como vimos há pouco no exemplo relativo ali ao Canadá, existia um valor referente ao dado concreto que foi lançado no último mês, que naquele caso era 1,1%. Havia depois um outro dado, que era 1,4%, que era o consenso de mercado, ou seja, na sua generalidade ou como um todo, as expectativas formadas pelos diversos intervenientes concluíram que o valor que provavelmente iria ser revelado hoje sobre aquele indicador do Canadá seria 1,4%. E, portanto, as expectativas obviamente são formadas em antecipação à divulgação dos dados em concreto. E na prática, quanto maior for o fosso entre as expectativas e os dados atuais, obviamente irão criar movimentos mais relevantes, portanto de maior amplitude. Isto significa o quê? Ainda partindo desse mesmo exemplo, nós verificamos que o dado que foi depois comunicado ao mercado foi positivo para o Canadá porque foi superior ao que era expectável pelos intervenientes. No entanto, foi uma diferença marginal. O mercado estava à espera de 1,4% e os dados saíram 1,5%. Isto significa que a volatilidade que foi gerada e os movimentos que foram gerados no mercado acabaram por ser menores do que se, por exemplo, o valor que fosse comunicado ao mercado fosse 1,8% ou 2%, porque aí
teria surpreendido ainda mais o mercado e, portanto, quanto maior for o fosso entre essas expectativas geradas em antecipação e depois o lançamento dos dados atuais, vão ser gerados provavelmente movimentos de maior amplitude. Obviamente que, à semelhança do que já foi dito, quando abordámos aqui temas relacionados com a análise técnica e a análise fundamental, devemos procurar sempre complementar todas estas áreas. E relativamente à macroeconomia, aplica-se exatamente o mesmo princípio, ou seja, não deveremos negociar apenas com base no lançamento destes dados económicos. Vamos então analisar um desses dados, a taxa de juros. É no fundo a decisão mais relevante para qualquer economia e, portanto, quando são comunicadas alterações às taxas de juros, na maioria é aí que se geram os movimentos de maior amplitude e movimentos mais violentos, com maior impacto no mercado. Esta taxa de juros é monitorizada por os bancos centrais e são eles que, portanto, fazem a gestão da política monetária. No caso dos Estados Unidos, e aqui vamos nos centrar sempre basicamente nestes dois grandes blocos, portanto, por um lado o Fed nos Estados Unidos e por outro lado o Banco Central Europeu na Europa. A taxa de juros nos Estados Unidos é anunciada 8 vezes por ano, e na Europa é efetuada, portanto, um anúncio, uma revisão mensal. Portanto, todos os meses existe algum tipo de comunicação relativa à taxa de juros. Obviamente que do ponto de vista teórico-económico, ao baixarmos a taxa de juros, vamos estar a diminuir o custo do dinheiro, portanto, tendencialmente irá circular mais dinheiro na economia e isso vai gerar maior atividade, mais atividade de negócios na economia. Portanto, funciona aqui um pouco como estímulo à economia. A taxa de juros não provoca movimentos unidirecionais no mercado, portanto, mas sim mudanças agudas na direção de tendência. Isto significa que quando há uma comunicação relativa à taxa de juros, normalmente, dependendo obviamente dos dados que forem comunicados, portanto, se a taxa de juros vai ser reduzida ou vai ser aumentada e de que forma é que isso gerará impacto. Acabamos de verificar aqui que normalmente ao baixarmos a taxa de juros vamos estar a gerar mais atividade na economia e portanto isso terá um impacto positivo. Obviamente que depois temos que equilibrar com a inflação, mas já iremos abordar esse binómio de taxa de juros e inflação. Expectativas e os resultados. Portanto, como vimos, as expectativas são formadas previamente à data do anúncio dos dados económicos e muitas vezes o anúncio em si acaba por ser pouco relevante, uma vez que por vezes o mercado já incorporou portanto, as expectativas nos seus movimentos e quando o dado é de facto revelado e principalmente se for muito em linha com o que já estava sendo antecipado, muitas vezes pode não gerar um grande movimento. E relembrar aqui que de facto quanto maior for o fosso entre as expectativas e o dado, movimentos mais bruscos nos pares irão surgir. Alguns anúncios consistem em vários pequenos anúncios e pode existir então uma reação imediata, mas também poderá existir uma reação que prevaleça por horas. Portanto, voltamos aqui à questão de se de facto o mercado já incorporou com base nas expectativas, já incorporou de facto o dado que irá ser revelado ou na altura que é revelado, tendencialmente, portanto, a reação será mais imediata e terá menos força. Por outro lado, pode existir o inverso e, portanto, nesse caso, termos uma reação que prevaleça por um período de tempo bastante superior.
Non-Farm Payrolls, NFP, é um dos mais importantes, se não de facto o mais importante e mais influente anúncio para os mercados. Ele é publicado pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos da América, é anunciado na primeira sexta-feira de cada mês e está relacionado com o mês anterior. Podemos verificar aqui neste gráfico, onde temos aqui uma relação entre as barras azuis claras são os dados ou os números criados no NFP, portanto estamos a falar de postos de trabalho que foram criados não relacionados com o setor agrícola, e verificamos aqui, por exemplo, quando em 2008 e 2009 se deu o início da crise do subprime e depois toda a crise financeira e, consequentemente, económica que se desenvolveu desde essa data, verificamos aqui que chegámos a ter perdas mensais de postos de trabalho na ordem dos 700, 800 mil. Felizmente, obviamente, esta situação inverteu-se. Agora estamos, os últimos dados que aqui constam neste gráfico relativos a 2013, está mais ou menos uma situação estável e a valores semelhantes ao período que antecedeu a crise, e, portanto, estamos a verificar aqui uma recuperação económica e, consequentemente, uma criação cada vez superior, ou pelo menos de forma consistente, de cada vez mais postos de trabalho não ligados ao setor agrícola. Vamos então aqui analisar um exemplo de um anúncio do NFP, e em que existiu aqui um breakout. Neste caso em concreto estamos a analisar o par dólar-iene japonês, sendo que cada vela representa 30 minutos, portanto estamos no time frame de 30 minutos, e verificamos que existiu um breakout à volta de 70 pips na altura em que foi comunicado, portanto, os dados do NFP. Ora, se existiu um breakout, neste caso positivo, do dólar, significa que o dólar fortaleceu face ao iene japonês, o que significa que os dados do NFP que foram comunicados nesta altura foram positivos, ou seja, muito provavelmente foram superiores ao que seria expectável e, portanto, o mercado reagiu de forma muito positiva ao verificar que foram gerados mais postos de trabalho do que eles estariam a antever, e nesse sentido gerou aqui um movimento. Podemos ver aquela vela a primeira grande vela de 30 minutos, de facto com uma amplitude enorme comparativamente com as outras velas, e portanto aqui um movimento bastante brusco de alguma volatilidade criada pelo lançamento de um dado económico. O anúncio da taxa de juros e a atividade de negociação. Obviamente o anúncio da taxa de juros nos Estados Unidos é seguido por um discurso do Presidente da Reserva Federal. Muitas das vezes quando existe o anúncio da taxa de juros, vem muito em linha do que já é expectável pelo mercado e, portanto, não existem grandes movimentos, mas por vezes existe e tem-se verificado essa situação até de forma mais nítida no BCE do que propriamente no FED, na Reserva Federal, mas verificamos que quando existe o período de conferência de imprensa posterior ao anúncio da taxa de juros, existem ali períodos de grande volatilidade. E, portanto, o mercado, nesse sentido, geralmente sofre mudanças bruscas de direção durante esse período do discurso. No caso do discurso do Presidente da Reserva Federal, inclui, por um lado, uma visão geral do estado da economia e uma previsão para o futuro, portanto, sendo que é feita, de facto, então, uma análise económica do presente e também uma tentativa de antecipação de previsão do futuro. Relembrar aqui, obviamente, que a negociação não deve depender exclusivamente deste único indicador e, portanto, da decisão da taxa de juros.
Vendas a retalho é um outro indicador, um outro dado macroeconómico. Não é tão importante como a taxa de desemprego ou o anúncio das taxas de juro. É publicado pelo Departamento do Comércio, é anunciado na segunda sexta-feira do mês e é relativo também ao mês anterior. A diferença, aqui uma vez mais, a diferença entre as expectativas e os dados reais é que irão, portanto, dar força a esse movimento. Obviamente que, tendencialmente, se as vendas a retalho aumentarem, significa que a economia está numa fase mais positiva, mais pujante e, portanto, tendencialmente irá valorizar a moeda desse próprio país e, portanto, terá aqui um reflexo bullish. Por outro lado, se as vendas a retalho decrescerem, diminuírem, significa o inverso, portanto que a economia está a atravessar uma fase menos positiva e, portanto, provavelmente teremos aqui um impulso bearish, portanto, uma pressão de venda adicional e uma desvalorização da moeda. PMI, Purchase Manager Index, é o índice de gestores de compras. E o que é que, no fundo, é este índice? É o principal componente do relatório de produção industrial, portanto, relativo à manufatura. É emitido pelo ISM, o Institute of Supply Management. É publicado durante a primeira sessão de negociação do mês, sendo obviamente que abrange o mês anterior, e é considerado um indicador mais confiável da expansão ou retração do setor da indústria transformadora. Isto porque, fazendo aqui um pequeno parênteses, existem normalmente duas categorias de PMIs. Lá está, como falámos aqui, da manufatura, mas existe também o PMI dos serviços. No fundo, dão indicação se esse setor está em expansão ou contração, como indiquei, e são úteis porque, por um lado, são disponibilizados rapidamente e permite uma comparação fácil entre diversos países, diversas economias. E, portanto, pode ser aqui também um dado interessante. Apesar do setor dos serviços ser superior, ser maior na generalidade das economias avançadas, o setor da manufatura acaba por ser mais cíclico e, portanto, nesse sentido, acaba aqui por ter uma vigilância redobrada por parte dos investidores, uma vez que se procura definir, ou mais facilmente se procura definir determinados padrões. Estes PMIs incluem dados relativos a novas encomendas, à manufatura, de que forma é que isso terá impacto no emprego, entregas dos fornecedores e prazos de entrega e também inventários. Ora, e de que forma é que são analisados os PMIs? Portanto, no fundo, o PMI tem por base a opinião dos responsáveis de compras que avaliam se as condições estão melhor ou piores do que no mês passado, as condições económicas, obviamente. Portanto, é feito esse inquérito a estes responsáveis de compras sobre as condições económicas e se 50% ou mais de 50% dos inquiridos achar que as condições estão positivas, significa que o setor se encontra em expansão. Portanto, se repararem aqui no gráfico, temos uma linha traçada no nível 50 e, portanto, isso consideramos o nosso ponto zero, digamos assim, e acima dessa linha o setor encontra-se em expansão e abaixo dessa linha encontra-se em contração. Sendo que, se for superior a 42,7%, é ainda assim, apesar de naquele momento se considerar contração, é ainda esperado um aumento do PIB. Se for inferior a 42,7%, é esperado uma diminuição do PIB. Nós temos aqui, e é interessante verificar, temos aqui três PMIs referentes aos Estados Unidos da América, à zona euro e à China. O valor final,
portanto, onde eles se encontram nos Estados Unidos é 51,9%, a China 47,7% e a zona euro está ali praticamente na linha d'água, na linha ponto zero, em 50,1%. No entanto, é interessante verificar que, derivado à globalização existente e, portanto, à correlação económica que se verifica entre os diversos agentes, e neste caso estamos a falar de três zonas distintas em três continentes distintos, mas se repararem as linhas, obviamente do ponto de vista macro, têm um movimento semelhante entre elas três e, portanto, verificamos aqui que, obviamente, e principalmente aqui nestes últimos anos, de 2011 para cá, verificamos comportamentos distintos da zona euro, dos Estados Unidos e da China, mas para trás, portanto, as linhas normalmente do ponto de vista macro andam em valores mais ou menos semelhantes e, portanto, aqui também um dado interessante, reforçar aqui a correlação existente derivado também de uma economia mundial globalizada. Índice de confiança do consumidor. É emitido pelo Conference Board, é publicado na última terça-feira do mês. Neste caso em concreto, e a título de exemplo, portanto, as entidades e as datas que estão a ser referidas dizem respeito aos dados americanos. Obviamente que os dados referentes a outros países tenderão a ter datas e obviamente entidades distintas, mas a título de exemplo estamos aqui a ter em conta o dólar e a economia americana. Mas, portanto, abrange o corrente mês, é um inquérito que é feito de forma a avaliar a confiança do consumidor e este inquérito é colocado a 5.000 famílias, sendo que o objetivo primordial é tentar prever grandes mudanças nos padrões de consumo. Isto significa que para existir uma alteração significativa, considera-se uma mudança superior a 5 pontos no índice. Portanto, feita toda a ponderação das respostas de todos os intervenientes, se existir uma alteração de 5 pontos nesse índice, considera-se que é uma alteração significativa. E, no fundo, esta pesquisa refere-se à confiança do consumidor em duas áreas distintas. Por um lado, é inquirido, ou as perguntas que são colocadas aos inquiridos dizem respeito à presente situação económica, portanto, e aqui estamos a referir-nos aproximadamente a 40% das questões que são colocadas dizem respeito à presente situação, sendo que os restantes 60% será numa previsão para o futuro. E, portanto, procura-se aqui medir a confiança do consumidor, quer na atual conjetura, assim como também as suas expectativas para o curto e médio prazo. Aqui uma pequena ilustração, obviamente irónica e sarcástica, referente a este índice de confiança do consumidor, onde aqui, no fundo, basicamente, se um consumidor se sente confiante, tenderá, obviamente, a consumir mais e, portanto, a comprar, em que verificamos aqui a caricatura do Obama a dizer que a confiança do consumidor está num ponto alto dos últimos 5 anos e, no fundo, o cidadão a responder que não compra, portanto, no fundo, ele próprio não se sente com um reflexo dessa confiança do consumidor e não tem essa confiança. Ora, outro dado macroeconómico são as ordens de encomendas de bens duráveis. E de que forma é que isto é importante? É anunciado pelo Departamento do Comércio no dia de negociação mais próximo do 26º dia do mês. Portanto, neste caso aqui, em concreto, não tem um dia específico, será no dia mais próximo.
Portanto, se o 26º dia, neste caso, se for ao fim de semana, se for um sábado, será anunciado na sexta-feira anterior, se for um domingo será anunciado à segunda-feira a seguir. Os dados abrangem o mês anterior e, no fundo, o que é que inclui? Incluem o total de encomendas de bens duráveis, incluindo máquinas, equipamentos de fábricas, de transportes, seguranças. E de que forma é que isto é relevante? Está relacionado, obviamente, também com o PMI da manufatura, pois dá-nos uma indicação de como é que estarão provavelmente as fábricas daqui a alguns meses. Isto porque se essas fábricas estão a efetuar investimentos neste preciso momento em maquinaria, em equipamento, muito provavelmente significa que estão a antecipar, portanto, um incremento, um acréscimo de produção. Obviamente que se as fábricas estão a produzir mais é porque acreditam que existirá procura suficiente para absorver esse excesso de produção e, portanto, à partida teremos aqui um reflexo de uma economia que está mais dinâmica, onde os agentes estão mais intervenientes e, portanto, as pessoas, no fundo, estão a comprar mais bens e é nessa medida em que os bens duráveis podem ser aqui um reflexo importante, porque, no fundo, dão-nos uma perspectiva em antecipação à realidade, dão-nos uma perspectiva de como é que as fábricas, como é que as entidades que produzem bens materiais, obviamente, irão estar daqui a alguns meses. E, portanto, no fundo, se compram mais é porque estão a antecipar um período económico mais positivo e, portanto, isso terá um reflexo positivo também na economia e na moeda. E o inverso aplica-se também. Portanto, se está a existir um decréscimo desse tipo de compras, significa que se está a antecipar um período de maior contração e, portanto, negativo para a moeda. O índice de preços do consumidor. Ora, este indicador é-nos providenciado pelo Departamento de Trabalho, o Bureau of Labor Statistics, nos Estados Unidos, e pelo Eurostat na União Europeia. É anunciado durante o dia de negociação mais próximo do 11º dia, portanto aqui aplica-se o mesmo princípio que expliquei no slide anterior, abrange os dados do mês anterior. Na maioria dos países, no fundo, isto acaba por ser a medida central da inflação, porque no fundo a inflação mede a variação generalizada nos preços e se isto é um índice de preços do consumidor, portanto estará intrinsecamente ligado aqui a este dado da inflação. E, portanto, mede então a variação de preço para o consumidor de um cabaz constante de bens e serviços. Obviamente que isto é um dos fatores muito importantes para determinar a taxa de juros. Como eu falei no início deste webinário, existe uma relação ou uma correlação muito forte entre a taxa de juros e a taxa de inflação. E brevemente explicando aqui este conceito, no fundo, se existe muita inflação, significa que os preços estão a subir a uma velocidade demasiado galopante. Isto porquê? Porque significa que existe muito dinheiro a circular na economia e, portanto, as pessoas tendem, em vez de apostar mais na poupança, como têm muito ou têm mais do que normalmente, tenderão a gastar mais. E, portanto, quanto mais pessoas adquirirem produtos, mais o preço desses próprios produtos, porque aqui tem a ver com a questão da oferta e procura, portanto, quanto mais procura, mais o preço irá subir. E, portanto, quanto mais o preço sobe, maior a taxa de inflação. E de que forma é que podemos refriar a taxa de inflação? Ora, aumentando a taxa de juros. Significa isto que estamos a colocar um preço mais caro no valor do dinheiro. No fundo é isso e, portanto, se quisermos ir pedir um empréstimo para a habitação, se quisermos ir pedir um empréstimo para um crédito automóvel ou para um crédito pessoal, a taxa de juros que iremos ter que remunerar a entidade bancária que nos está a fazer esse empréstimo será superior. E, portanto, o preço que teremos de pagar pelo dinheiro, por esse empréstimo, é mais alto.
e, tendencialmente, quanto maior for a taxa de juros, maior contenção irá existir por parte das pessoas em gastar dinheiro, porque esse dinheiro custa mais caro. E, portanto, é esta correlação em se existe muito dinheiro a circular na economia, as pessoas compram mais, logo a inflação sobe, então aumentamos a taxa de juros, aumentamos o custo do dinheiro e as pessoas irão consumir menos e, portanto, irão controlar, de certa forma, a inflação, porque ao consumir menos, o preço, mesmo que, obviamente, não diminuindo, mas pelo menos fique estagnado e, portanto, nesse sentido, não contribui para o aumento da taxa de inflação. Portanto, obviamente que o índice de preços do consumidor e a inflação é também, de facto, um dos principais fatores para determinar a taxa de juros. Temos aqui um índice de confiança do consumidor, neste caso elaborado pela Universidade de Michigan. Existe uma pré-visualização na segunda sexta-feira de cada mês, sendo depois que a publicação final é na quarta sexta-feira de cada mês, abrange os dados do mês anterior e, no fundo, mede a disposição, a vontade dos consumidores em gastar dinheiro. Obviamente que isto torna que seja compatível com a constante do PIB, portanto, terá aqui uma ligação ao desenvolvimento da economia e ao crescimento da mesma, e é usado também para tentar prever mudanças bruscas nos padrões de consumo. É, na generalidade, considerado como sendo mais apurado e preciso, porque no fundo está a medir mais ou menos o mesmo que o índice de confiança do consumidor do Conference Board, mas neste caso é considerado como sendo mais apurado e mais preciso que esse outro indicador. E, por fim, vamos analisar então aqui o último dado macroeconómico, no fundo, que acaba por ser também o que aglomera e resume aqui um pouco todos os outros indicadores que já falámos, uma vez que incide sobre a economia como um todo. E, portanto, estamos a falar do crescimento ou do decrescimento do produto interno bruto, do PIB, ou GDP, Gross Domestic Product. O emissor é o Departamento dos Serviços de Análise Económica do Comércio. É emitida a terceira semana após o final do quarto trimestre, sendo relativa, obviamente, ao trimestre anterior. É o indicador, obviamente, mais abrangente para a estimação da atividade económica, como referi, engloba aqui um pouco todos os outros indicadores e gera um reflexo, uma imagem espelhada de todas as ligações entre esses indicadores, avaliando a economia como um todo e a sua taxa de crescimento ou não da economia como um todo também. É publicado todos os trimestres, sendo que vão existindo ajustes à taxa anual. Portanto, obviamente que à medida que vão passando os trimestres e vão sendo lançados estes dados relativos ao PIB, mediante a variação que existe nesses dados, vão sendo também obviamente refletidas na taxa anual, que depois, ao fim do quarto trimestre, estando concluído o ano, transmite, no fundo, a taxa do PIB referente àquele ano para aquele país. E isto, obviamente, que o lançamento deste dado auxilia-nos na identificação de padrões de crescimento. Isto significa que, e muito sucintamente, obviamente que se, por exemplo, nos primeiros 2 trimestres do ano, os dados do PIB revelados fossem, por exemplo, bastante negativos, revelassem taxas negativas, isto significa que, provavelmente, isso terá um impacto no padrão de crescimento. Ou seja, nós conseguimos, a partir daí, extrapolar se, na medida do possível, obviamente, mas extrapolar um valor que irá depois refletir a prestação da economia como um todo num determinado ano. E, portanto,
Obviamente que aqui os padrões de crescimento e estes eventos macroeconómicos, como indiquei anteriormente, são relevantes e acabam por ter impacto na negociação por parte dos investidores, porque verificamos que, obviamente, e do ponto de vista simples, uma economia forte tendencialmente irá traduzir-se numa moeda forte e, portanto, os pares que envolvam essa moeda tenderão a valorizar ou desvalorizar, mediante se for a moeda base ou não, do par, mas, portanto, obviamente existe uma forte correlação do desempenho da economia com a cotação ou a variação no preço ou na taxa de câmbio da moeda desse determinado país face às restantes. E, portanto, daí a importância e a necessidade de irmos acompanhando a comunicação destes dados macroeconómicos de forma a que não sejamos apanhados de surpresa, entre aspas, quando estamos a negociar, porque principalmente para quem tem o tipo de estratégia que define será de médio prazo ou de longo prazo e, portanto, teremos que, a nível de gestão de risco, ter em consideração que se, mediante o período que nós pretendemos estar expostos ao mercado, irão existir a divulgação de dados macroeconómicos que possam ser relevantes e ter um forte impacto nos movimentos do preço do par ou dos instrumentos financeiros que pretendemos negociar. Portanto, para efetuar uma gestão de risco equilibrada e sensata, deveremos ter, obviamente, em consideração todos esses fatores. Relembrar aqui, à semelhança dos webinários passados, alguns dados relativos à Iron FX, porque, no fundo, o objetivo aqui, obviamente, é passar-vos informação, contribuir também para o aumento do vosso nível de conhecimento relacionado aqui com a área dos mercados financeiros, na perspectiva depois de poderem beneficiar das condições oferecidas pela Iron para poderem fazer os vossos investimentos no mercado. E nesse sentido, a Iron FX será o parceiro indicado, o parceiro ideal. Verificamos aqui, neste caso em concreto, somos uma corretora premiada. Notar, e é o dado relevante, ano para ano temos conseguido cada vez mais ir acumulando mais prémios, o que significa um maior reconhecimento por parte das entidades relevantes a operar nestes setores, portanto um maior reconhecimento da qualidade dos nossos produtos e serviços e obviamente na satisfação que isso depois acaba por ser gerada nos nossos clientes. Relembrar, isto é uma questão muito importante, somos licenciados e regulados por diversas entidades. No caso aqui de Portugal, somos obviamente licenciados pela CMVM, a Comissão de Mercados de Valores Imobiliários, e também pelo Banco de Portugal. Portanto, pretendemos ter uma postura altamente transparente para com os nossos clientes e, por isso, de forma a garantir-lhes o máximo nível de segurança possível, de termos então de facto estas regulações e licenças por parte de todas estas entidades, e temos um conjunto de razões pelas quais deverão escolher a Iron enquanto parceiro aqui na área de investimentos. Como referi, somos totalmente regulados e autorizados, proteção total dos fundos dos clientes através de contas segregadas. Temos uma estratégia de suporte focada no cliente em 46 línguas, uma conta, 15 plataformas, mais de 200 instrumentos à vossa disposição, alavancagem flexível até 1 para 500, procuramos oferecer os spreads mais baixos desde 0 pips, a melhor execução sem slippage nem requotes, profunda liquidez interbancária, temos um ótimo departamento de análise, somos líderes em análise global e oferecemos também as melhores recompensas do mercado para os nossos IBs, para os nossos Introducing Brokers. Eu gostaria agora de agradecer a vossa atenção e deixar, portanto, espaço para poderem colocar questões se pretenderem.
Ora, caso pretendam colocar questões, poderão escrever aí no campo que diz questões. Vamos aguardar. Ora, creio que de momento ninguém tem questões. Espero que seja pelo motivo de terem entendido aqui os conceitos que foram transmitidos. Antes de me despedir, gostaria aqui de relembrar que portanto, este webinário faz parte de uma série de vários webinários. Caso pretendam ter acesso aos mesmos posteriormente, deverão contactar ou a mim através do endereço de e-mail jrodrigues@ironfx.com, portanto, ou através do vosso gestor de conta, do vosso account manager, podem enviar um e-mail e solicitar, portanto, uma vez que ainda não está disponibilizado na nossa página, podem solicitar o link para depois visualizar então o webinário posteriormente. Poderão também solicitar-lhes o calendário dos próximos webinários, uma vez que é uma série. O próximo webinário será efetuado no próximo dia 21 de abril e, portanto, poderão também fazer as inscrições através de enviar um pedido para o vosso gestor de conta ou através do e-mail que foi enviado para todos os nossos clientes. Portanto, poderão efetuar o registro através dessa forma. Da minha parte, agradecer uma vez mais a vossa atenção e desejar-lhes a continuação de um resto de um bom dia. Obrigado e até à próxima.